eu recebo a Giovana Souza, o André Silva e a psicóloga Patrícia Marilac. A Giovana e o André que têm histórias muito singulares e semelhantes porque também estiveram no fundo do poço. E hoje estão aqui para contar a história deles e como saíram disso. Bem, Giovana, muito boa tarde para você. Boa tarde, Lucas. Como que você identificou que estava no fundo do poço? Olha, Lucas, depois que eu perdi os meus filhos, né? Eu vi o meu filho chamar minha mãe de mãe, me encontrava na rua, dormindo na calçada, nessas calçadas mesmo aqui da Vila Rubim, sem perspectiva. Vi as meninas da minha escola, que era da minha sala, né? Já fazer a faculdade e eu ainda na 6ª série, deitada numa calçada, com 27 anos, sem perspectiva nenhuma de vida. E onde que o álcool e a droga entrou em relação a você ter ficado dessa forma? Onde que entrou? Qual o impacto das drogas e do álcool, né, em você ter ficado no fundo do poço? Impacto total. Né? Entrou em todas as áreas da minha vida, em relação à minha família não me ouvia mais, não era mais ouvida, as pessoas não tinham mais respeito, eu não tinha mais respeito, em todos os locais que eu entrava eu não era bem-vinda, né? Ninguém mais confiava, pedia a confiança dos meus filhos, da minha família, tudo. E aí, daqui a pouco a gente vai contar como que eles saíram desse fundo do poço. Eu quero ouvir agora um pouco da história do André Silva, que hoje é autônomo e também ficou numa situação muito traumática, não é, André? Assim como nós estamos mostrando o caso do ator Rafael Silva, mas trazendo para a realidade aí das pessoas comuns, né? Isso também acontece. Como é que foi a sua história, André? A minha história foi... Primeiro começou na maconha, depois foi para cocaína, aí depois foi para o crack. Aí o crack perde totalmente a identidade, né? E a cocaína você consegue esconder um pouco, né? Você chega no banheiro, vai lá, usa, vai para fora, bebe. Agora o crack não, o crack você perde a identidade, você usa em qualquer lugar, você perde o medo. E é isso. Você começou com que droga? Comecei com maconha. Com maconha? Só que a maconha eu não conseguia fumar maconha, que a maconha fazia eu chorar. E eu pensava muito na minha vida, né? Aí eu entrava em depressão total. Aí eu saí da maconha e fui pra cocaína. Uma droga mais pesada? Mais pesada. Aí depois da cocaína eu achava que a cocaína já não estava fazendo mais na minha cabeça. Aí fui pro crack. E aí, como é que ficou a sua vida? E aí que perdi a família. Imagina a dor que ele está passando. Imagino. A minha esposa foi embora, minha filha, e foi algo muito doloroso. Imagino. Olha, você que está acompanhando o nosso Fala Espírito Santo, tem algum relato sobre como a bebida ou a droga destruiu a vida de alguém que você conhece, ou como essa pessoa saiu do fundo do poço e voltou a ter uma vida normal? Conta pra gente, fala no Zap. O telefone está na tela, você pode enviar a sua mensagem ou então aponta o celular para esse QR Code que está na tela para você enviar a sua mensagem. Fala seu nome e de onde está assistindo o Fala Espírito Santo, combinado? Já temos aqui uma participação de uma telespectadora que diz: boa tarde, Lucas, eu estive nestas condições também, mas graças a Deus hoje eu vivo livre das drogas, estou liberto, ando de cabeça erguida, livre de tudo. Parabéns, que bom. Olá, boa tarde, Lucas, durante quase 20 anos estive no mundo das drogas, perdi praticamente tudo em minha vida, mas o pior foi perder a minha dignidade e a minha moral. E aí ele disse que se apoiou na religião para poder sair do vício, né? Sair dessa vida. Vou perguntar para a Patrícia agora. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Existem gatilhos emocionais que levam uma pessoa a ir no fundo do poço dessa forma? Na verdade, a gente precisa considerar toda a história de vida, né? E nada disso tem a ver com a classe da pessoa, classe social, a quantidade de nada que a gente tem, porque todo mundo passa por isso, né? Assim, todo mundo que eu falo é um público muito diverso, então a gente tem
diferentes pessoas que caem nesse vício e cada uma tem uma história particular, né? Então, cabe cada pessoa buscar o seu próprio caminho, porque dentro do seu próprio caminho, dentro da interiorização, é que a pessoa vai encontrar o que ela precisa para solucionar essa questão do vício, né? Existem algumas pessoas que dizem que têm mais tendência ao vício, né? Especialmente de drogas. Isso é verdade? Na verdade, o que a gente tem, Lucas, é a questão do excesso. Todo excesso esconde uma falta, né? A própria psicanálise traz isso pra gente. Então, quando tem um excesso de uso de droga, o que esse excesso está querendo dizer? Então, por isso que eu falo que é um processo de investigação interna mesmo. Porque sem esse processo de investigação interna, as pessoas não encontram as próprias respostas. Quem dera se o ser humano fosse um livrinho de autoajuda, né? Que a gente pudesse encontrar todas as respostas num lugar só. Mas cada um precisa encontrar o que esse excesso está mascarando, a falta de quê? Patrícia, você estava querendo tapar algum buraco na sua vida que te fez entrar nisso? Não? Como é que foi isso? Olha, eu sempre fui muito ansiosa, desde muito pequena, né? Eu ainda estou tentando descobrir, porque, na verdade, se a gente não se policiar, a gente larga as drogas e vai para outro vício, né? Alimentação desregrada, né? Ou muita tela de celular, ou outras coisas, né? Que é uma substituição da droga que você usava, né? Então, ainda estou tentando descobrir qual a ausência de quê, né, fazia eu consumir tanta droga, porque eu era viciada em cocaína, mas como ele dizia, eu não era aquela pessoa viciada em cocaína que ia dentro do banheiro de um bar, tranquilo, social, ia tomar uma cerveja no final de semana, não. Eu era aquela pessoa viciada em cocaína que para mim, eu tinha que sentar numa calçada e usar até o mundo acabar. Entendeu? Assim, e de me perder mesmo, né? De ir para as ruas, vender as coisas de dentro de casa, tirar a roupa do corpo, vender celular, sumir durante uma semana, um mês, ficar um ano nas ruas, desse estilo. E você, André, você identificou que vazio você queria preencher com as drogas? A droga é prazerosa, ela dá prazer. Assim, existem vários vazios que o ser humano tem. E quando ele encontra uma fuga, ele entra. E droga é prazeroso. Usar droga dá prazer. Então, tá mentindo para si mesmo, né? É um prazer que está destruindo a sua própria personalidade, sua própria vida, família. E é isso. Olha, temos participações aqui no Fala no Zap. O Anderson mandou mensagem pra gente, disse o seguinte: me chamo Anderson, sou de Nova Almeida, estou vivendo isso na pele, perdi tudo. Hoje preferi viver sozinho para não fazer minha família sofrer. Olá, Lucas, boa tarde. O meu filho também, ele saiu do fundo do poço. A pessoa que enviou a mensagem disse que ele também se apoiou na religião. Boa tarde, Lucas, eu quase perdi tudo. Temos várias participações dizendo, pessoas reconhecendo que são viciadas, né? Ou que estiveram nessa vida por algum motivo. Patrícia, hoje em dia a gente está numa busca desenfreada da dopamina, que é algo assim impressionante. Quer dizer, tem gente viciada em tudo. Não estamos falando de drogas e bebidas, mas tem gente viciada em celular, gente viciada na internet, gente viciada em sexo, gente viciada em trabalho. São muitos vícios, porque a gente está numa busca constante pela dopamina, que é esse hormônio do prazer. É isso? Exatamente, né? É uma nomenclatura mais técnica, mas o sistema dopaminérgico, ele é o sistema da motivação, da recompensa. Então, quando a gente quer muito uma coisa, a gente consegue essa coisa, seja de qual ordem que seja, né? Seja uma sensação ou uma aquisição de algum bem material, o sistema dopaminérgico, ele ativa. E ele também é ativado pelas redes sociais. Então, por isso que a gente fala que as pessoas que estão viciadas, elas também são usuários, né? As redes sociais, elas são feitas com estudos psicológicos, neurológicos, psiquiátricos, para realmente fazer com que a gente fique viciado. Então, só o fato de você passar o dedo e você conseguir ter uma nova informação, o seu cérebro capta aquilo como, opa, olha que recompensa gostosa, tem uma coisa diferente aqui para eu ver, né? E aí o sistema dopaminérgico, ele fica sendo viciado, e viciado para ser o tudo, porque a gente não tem paciência hoje de assistir um vídeo de 3 minutos, né? A gente acha que é muito tempo. Então, é exatamente isso. E o que você falou, Lucas, está certinho, por isso
que eu falo que todo excesso esconde uma falta. Às vezes é a questão das drogas, mas às vezes você desloca isso para uma alimentação ou até para alguma coisa que você goste muito, ou algum hobby, algo que precisa ser visto. Então, mais uma vez, eu bato na tecla, todo excesso esconde uma falta. E como que a gente descobre isso? A gente só descobre isso fazendo esse caminho do interior, às vezes com uma terapia, né, com uma psicóloga, uma pessoa que possa te auxiliar nessa busca de algo que não está para fora, mas está para dentro. E mesmo assim está tão escondido, né, Lucas? É muita terapia, tá, Giovana? Muita terapia. Olha, agora a gente vai ver outro trecho da entrevista com o ator Rafael Cardoso, quando ele diz quando começou a ter problema com as drogas. Veja só. Rafael nasce em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e dá os primeiros passos rumo ao sucesso em um campo de futebol. Tudo parecia perfeito, mas aos 11 anos, uma notícia abala a família. Sua mãe, Rose, morre 51 dias após descobrir um câncer de pâncreas. O que mais se marcou nesse período que você perdeu? Minha memória apagou, né? Minha memória apagou as memórias que eu tinha com ela, assim. Eu tenho 3, 4 memórias mais fortes, assim. Eu acho que para não sofrer, o meu cérebro, ele cortou. Você tinha uma ligação muito forte com ela? Muito. E do momento do diagnóstico para a morte foi tudo muito rápido? Foi muito rápido, eu não consigo me lembrar, assim, do direito das coisas. Me lembro de me despedindo dela no hospital. Isso marcou muito a sua vida? Sim. Eu não chorei, né? Eu não chorava. E depois, enfim, comecei a soltar, né? Demorou um tempo, depois dos 15 anos, assim, mas tive, com certeza, uma revolta, né? Nessa mesma época, seu irmão mais velho mergulha nas drogas. Como é que as drogas entraram na sua vida? O meu irmão, ele começou a usar droga com 13, 14 anos, por aí, né? E você? Eu comecei com uns 15, uns 16, depois que eu saí do futebol e tal, aí comecei a beber, aí depois de beber, aí começou, né, com maconha, aí depois o meu irmão acabou se envolvendo com as coisas e eu achei cocaína em casa, aí começou cocaína com 17. Você viu que o Rafael Cardoso falou que as influências, especialmente do irmão, o ajudaram a entrar nesse mundo. Giovana, você teve influências que fizeram com que você começasse a usar drogas? E como você passa isso, a sua própria vivência, para os seus filhos? Então, a minha influência foi um pai da minha filha mais velha, né? Porque eu era novinha, eu tinha 12 para 13 anos, né? E como ele era usuário, eu queria me sentir tal do lado dele, eu achava que ia ganhar maturidade usando a droga, né? E aí, nas festinhas que tinha na casa dele, assim, eu acabei conhecendo a droga, acabei usando. O que eu falo sempre para as minhas filhas é que usar droga, fumar um cigarro, não vai fazer ela mais madura, mais descolada, mais velha, não. Isso vai fazer ela mais imatura, entendeu? Descolada aos olhos daquelas pessoas que não querem ver ela bem. Entendeu? E, assim, eu falo com elas que a maior imagem de maturidade que elas podem passar para uma pessoa é ser estudiosa, ser educada, entendeu? Pensar no futuro, ser bem-sucedida, ter uma boa alimentação, ler bastante livros e tá dando certo, elas me escutam. É isso aí, tem que ser assim, porque elas têm consciência do que você passou. Tem, total. Então, claro que não querem passar pelo que você passou, querem crescer, querem ultrapassar essa questão de vida que você passou, né? Então, sim, o ensinamento é esse. André, quais foram as influências que o levaram a entrar nesse mundo? A influência que eu tinha um tio, né? Assim, foi jogador de futebol e treinou num grande time do Flamengo, mas as drogas não deixaram ele seguir avante. Aí, ele foi uma influência para as drogas para mim, entendeu? Aí você começou, né? Aí eu comecei a ir na maconha, que ele fumava muita maconha. Patrícia, você vê que cada um tem uma história em relação às influências. Os seres humanos são muito influenciáveis, né? Como é que a dona de casa, quem está assistindo, às vezes passa por uma situação dessa, fica com medo do filho ou do neto estar na escola ou em algum lugar na rua, em relação às companhias? As mães sempre falam, cuidado com as companhias, porque influencia mesmo, né?
Influencia, porque durante esse aspecto, né, quando a gente está na adolescência, no início da fase adulta, a gente quer se sentir pertencente a algum tipo de grupo. Então, se por acaso a gente encontra esse grupo, seja na família, seja com os amigos, pode ser com que a pessoa de fato seja influenciável. Então, o que a gente indica? Primeira coisa, né, eu acho que na nossa época, assim, nós que somos um pouco mais velhos, digamos assim, né, depois dos 40, os nossos pais não conversavam de forma tão aberta com a gente, só proibiam, né? E proibir não é a solução. Você precisa mostrar quais são as consequências do uso disso. Então, assim, é conversar, não é falar com o filho ou com o neto, não ande com aquela pessoa porque aquela pessoa não presta. Não é assim. É fazendo perguntas, né? Perguntas para a própria pessoa, o próprio adolescente ou o próprio adulto conseguir encontrar essas próprias respostas. Porque aquilo que vem de fora, Lucas, a gente não internaliza, mas aquilo que a gente elabora de fato faz sentido e a gente segue. Então, eu acho que é ter um diálogo aberto, conversando, sem julgar as pessoas e as companhias e as amizades, mas mostrando Gente, internet hoje tem tudo, né? Então, você pode entrar no Google e vários sites para você mostrar qual que é o impacto das drogas no cérebro, qual que é o impacto das drogas nos relacionamentos, pegar exemplos, né, para trazer essa conscientização ao invés de você trazer uma proibição, porque proibição não dá certo. Agora, a conscientização, ela abre caminhos, né? Olha, tem várias participações no Fala no Zap, mas eu gostaria de destacar uma que eu acho que é uma aflição da dona de casa, do pai de família que está acompanhando a gente, que é o seguinte: quando eu tenho alguém na minha família que tem algum vício em drogas e essa pessoa se sente impotente, uma telespectadora enviou, e quando a gente não consegue ajudar a pessoa a sair desse vício, como fazer? Porque muitas vezes a própria pessoa não se identifica como uma pessoa dependente, né? Acredito aí, Lucas, que é um caminho duplo, né? De a pessoa que está sendo essa rede de apoio também buscar esse autocuidado, porque não adianta a gente querer cuidar do outro sem a gente se cuidar. Né? Então, é primeiro buscar o seu autocuidado e ir trazendo essa conscientização através das perguntas, como eu falei, para a pessoa, porque enquanto a pessoa não cair em si, não adianta, né? Existe ali uma pulsão, que a gente fala na psicanálise, uma pulsão de morte, né? Essa pulsão de morte, ela é com o uso de drogas e qualquer outra coisa que seja prejudicial para a gente. Então, é importante ir conscientizando a pessoa que precisa ser conscientizada, mas cuidando de si. Por quê? Porque a gente só tem a habilidade de responder por aquilo que a gente faz, Sim. não pelo outro, né? Então, trazer responsabilidade de volta, que é a sua habilidade de resposta. E, claro, né, usar o que a gente tem de boas intenções e de técnicas. E, se for possível, também busque na internet, né? Tem muito conteúdo bom que pode orientar esses familiares a, de fato, conscientizarem, né, essas pessoas que precisam dessa ajuda. Elas não precisam de julgamento, elas precisam de ajuda. Diálogo, conversa. Para encerrar, eu queria uma fala rapidinha de vocês. Como é que está a vida de vocês? Vocês estão libertos das drogas e do álcool? Giovana, como é que está a sua vida hoje? Hoje eu terminei meus estudos, né? Trabalho. Recuperei os meus filhos, que eu acho que foi minha perca maior, né? Tenho outra vida e uma luta diária, né? É uma luta diária. Todo dia dá gatilho, todo dia dá desejo, todo dia dá vontade. É vencendo um leão por dia, todos os dias, um dia de cada vez. E você, André? André me contou que é vovô, gente, novo assim? Sou vovô, sou evangelista, né? Viajo, graças a Deus, do Uruguai até o Panamá, El Salvador, Guatemala. Viajo pregando e visito muita casa de recuperação, falando do meu testemunho. Livre das drogas. Livre das drogas, graças a Deus. Tá aí, gente, 2 exemplos. Olha, com certeza, Giovana, André, vocês inspiraram muitos telespectadores que talvez estejam passando por essa situação e não sabem como sair do fundo do poço. Tem solução sim, gente. Obrigado também a Patrícia Marilac pela participação aqui no Fala Espírito Santo. Uma boa tarde para vocês, viu?